Olá, meu nome é Ellen Carinho de Souza e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a vespa da madeira. Ela foi introduzida no país em 1980, junto com outras mudas de pinos também que foram trazidas. A fase larval dela dura cerca de 10 meses e hoje atualmente ela é uma das principais pragas do pinus. O pinus hoje é uma das principais culturas que a gente tem. Ele ocupa cerca de 1.600.000 hectares. A gente usa ele para papel celulose, para movelaria, para resina, enfim, diversas utilidades o pinus tem. Aqui a gente tem uma imagem da vespa da madeira, a gente pode observar bem como é. Ela é uma praga oportunista, ela ataca plantas fracas. A fêmea, o que ela faz? Ela introduz os ovos no tronco da árvore e junto com esses ovos ela coloca um fungo e uma mucosecreção. A combinação do fungo e da mucosecreção, elas vão causar a morte da planta. E o que acontece? O fungo, ele causa apodrecimento da madeira. E a larva, ela vai atrás do fungo para ela poder se alimentar dessa madeira já apodrecida, já um pouco mais digerida, que fica mais fácil para ela. Então ela vai fazendo galerias no interior da árvore para poder atingir os locais que o fungo está atuando. A gente tem umas características que a gente consegue observar bem, que é fundamental para o controle da praga, que é, por exemplo, as copas, inicialmente, elas começam a ficar um pouco amareladas, você começa a observar que vai mudando realmente a cor daquelas folhas, e depois elas ficam marrons e depois morrem. A gente também tem sinais no tronco, visíveis no tronco. A gente consegue observar aqui nessa imagem diversas pontações na madeira. E essas pontações, elas são justamente os locais onde o inseto saiu. Depois que ele empupou, que ele passou todos aqueles 10 meses dentro do interior da árvore, ele sai por esses orifícios. E também a gente consegue observar alguns pontos com algumas resinas, que é o local onde a fêmea ela introduziu os ovos. No interior da madeira, a gente consegue observar manchas e também as galerias. As manchas são causadas pelos fungos e as galerias pelas larvas. A gente tem algumas medidas preventivas, que é manter as árvores vigorosas, bem fortes, porque a planta, como a vespa, como ela ataca plantas fracas, ela vai ir atrás das plantas fracas. Então, se você tiver um plantio forte, saudável, ela não vai se interessar pelas suas árvores. A gente também tem a prática silvicultural, que é a prática do desbaste. Você desbasta, faz um bom manejo daquela área e também retira os resíduos desse desbaste para que não se tornem fontes de inóculo e gerem novos insetos praga. A gente também tem que ter, além de observar as características da planta atacada, os sintomas que a gente falou anteriormente, a gente também tem que ter um certo monitoramento. A gente faz isso com a instalação de árvores armadilhas, que é basicamente você faz um orifício na árvore com uma machadinha, em um ângulo de 45 graus aproximadamente, e insere herbicidas. E aqueles herbicidas vão provocar o estresse daquela árvore. Então, vai ser mais atrativa, como eu falei, para a vespa. A gente também tem outros métodos de controle, que são os métodos de controle biológico. A gente tem o nematóide da Deinoceridícula. Atualmente, a Embrapa produz o Nematec para uso do controle da vespa. Esse nematóide ele foi descoberto em 1969 por Zondag, na Austrália. O que ele estava fazendo? Ele estava retirando o fungo que fica no ovário da vespa. E quando ele estava lá analisando aquele fungo, ele observou os nematóides, que normalmente são de cor verde e são curtinhos. Aí, então, com a descoberta que esse nematóide parasitava aquela vespa, ele foi trazido no Brasil em 1989. Esse nematóide ele pode ter ciclo de vida livre, se alimentando do mesmo fungo da vespa, que a vespa se alimenta, que a vespa utiliza para se alimentar, e ele pode ter ciclo de vida parasitária. Ele parasita ovos, larvas, pupas e adultos do Syrinx noctíleo. Também temos algumas diferenças morfológicas entre as fêmeas de vida livre e as fêmeas parasitárias. A gente tem características que são tão diferentes que ao ponto de classificar uma em uma família e outra em outra família.
As fêmeas parasitárias, elas possuem um estilete 2 vezes mais longo e mais largo que o da fêmea de vida livre. Mas, porém, elas são cerca de 2 terços menores. O fato delas serem de vida livre permite com muita facilidade a reprodução desses nematóides em laboratório, o que facilita a utilização deles para o controle da vespa, porque você pode produzir em laboratório, em grande escala, e posteriormente levar a campo. Isso não interfere em nada no ciclo parasitário dela, porque para esse nematóide ele se tornar um parasita da vespa, ele precisa de certas concentrações de CO2 e um baixo pH no interior da madeira. E essas condições, elas só vão acontecer na presença da larva da vespa. Então, consequentemente, quando ele for se alimentar, vai ter a presença da larva e ele vai parasitar aquela larva. As fêmeas, elas penetram no corpo da Ciris noctíleo e deixam uma cicatrizinha, que é como se fosse... Ele entrou por aquele orifício e a hora que ele entra, sai um pouquinho da hemolinfa e vai formar tipo como se fosse uma casquinha daquele machucado e vai deixar uma cicatriz na larva. A gente também consegue observar isso, ter um controle para ver quais larvas estão parasitadas já inicialmente por causa dessas cicatrizes. As fêmeas, o que acontece? Elas vão colocar os ovos delas somente quando as vespas estiverem empupando. Então, quando elas começam a empupar, as fêmeas do nematóide, elas vão soltar os seus ovos no próprio interior delas mesmas. O que vai acontecer? Esses ovos vão eclodir, vão romper o tegumento dessa fêmea do Deladenus, e depois vão ir e vão se alocar nos ovos, ovários, tornando as fêmeas da Cyrix noctíleo estéril. Cada ovo de Cyrix noctíleo que eles vão se alocam 50 a 200 nematóides juvenis, sendo que uma fêmea do nematóide, do Deladenus, ela pode ter cerca de 10 mil nematóides juvenis. Então é muita coisa. Por isso que ele é muito utilizado. Porque de uma vez ele parasitando aquela vespa, ele vai continuar um ciclo. Porque toda vez que a fêmea da Cyrix for botar o ovo dela, em vez de botar o ovo dela com os filhotes dela, não, o que vai acontecer? Ela vai botar os nematóides. Então vai tornar um ciclo e cada vez esse nematóide vai estar mais difundido na sua propriedade ou aos redores, porque lembrando que os nematóides, uma vez, ele não vai ficar exclusivamente na sua propriedade. Ele vai ir, vai ajudar também no controle de diversos em todos os arredores da onde ele está. Aqui a gente também consegue observar os testículos do macho da Cyrix também infectados pelo nematóide. Por quê? Porque quando o macho ele vai lá copular com a fêmea, o que acontece? Ele também é contaminado por esse nematóide. Então, ele também vai ficar estéril. Aqui a gente tem o Nematec, como eu comentei, que ele é produzido pela Embrapa. A gente, para preparar, ele é preparado com gelatina ou com hidrogel. Por que isso? Porque ele vai se manter hidratado até o momento que o nematóide conseguir entrar na madeira. Então, ele deve ser transportado a campo com certo cuidado. Ele tem que ser mantido uns 5 a 15 graus Celsius. E você aplica como? Você vai fazer orifícios nas árvores recém-atacadas com uma machadinha, num ângulo, dependendo do tamanho da árvore, vai ser a quantidade de buraco que você vai fazer. Não vou entrar em muitas especificações aqui. E vai inserir o inóculo com o auxílio de uma bisnaga, com o auxílio de alguma coisa que te facilite inserir aquele inóculo na árvore. Uma vez inserido na árvore, você faz uma pressãozinha com o dedo para certificar que ele entrou. E ele vai fazer o quê? Ele vai ir atrás do fungo. E se, junto com esse fungo, tiver a larva, que é bem óbvio que vai estar, ele vai acabar parasitando a larva. E as taxas de parasitismo desse nematóide são muito altas. Chega a ser 80%. E na Austrália, a gente já teve estudos que chegaram a quase 100% de parasitismo. A gente também tem outros métodos de controle, como as vespas parasitoides. A Ibaria leucospoides, ela foi trazida também junto, então ela já foi trazida junto com a vespa da madeira. Então ela já é encontrada no Brasil inteiro, em todos os plantios de pinos que a gente tem. Ela apresenta uma taxa de 25% de parasitismo
e a gente tem uma diferença morfológica entre machos e as fêmeas. As fêmeas, principalmente, a gente pode observar que elas têm um abdômen mais, olhando de cima, um pouco mais fino que o do macho. Como eu comentei, elas já são encontradas em todo o país, e ela parasita as larvas de primeiro e segundo íster da Syrinx noctilio. Elas emergem normalmente 1 ano após a postura. Aqui a gente pode observar o longo tamanho que é o ovopositor dessa vespa. Ela é bem grande, isso justamente para poder localizar e inserir os ovos dentro da larva, dentro da madeira. A gente também tem outras vespas, que é a Megarrhiza nortoni, trazida no Brasil em 1996 e 97 e posteriormente em 2003. Em 2015, ela já foi encontrada em alguns plantios, tanto ela quanto a Rhiza persuasória, também foi trazida na mesma época, já foram encontradas em alguns plantios em Santa Catarina. Então, como que essas vespas elas fazem? Tanto a Rhiza, a Megarrhiza, todas elas, o que elas vão fazer? As 3 vespas. Elas localizam através das suas antenas, vão tateando e acham onde está a larva. Achando onde está a larva, elas vão inserir o seu ovopositor, que é bem longo, e vão inserir seu ovopositor na madeira, através de fissuras, até chegar na larva. Chegando na larva, elas vão colocar os seus ovos vão eclodir, vão começar a se alimentar de todo o material que tem dentro da larva, vão consumir todo aquele material. Uma vez que ele consumiu todo aquele material, ele vai romper aquele tegumento, vai se alocar próximo à casca e vai empupar. Depois que ele empupa, ele segue o seu ciclo normal e vai continuar parasitando outras vespas, enfim. É um ciclo que não acaba mais. Isso que é o bom do controle biológico. Você instala ele, se você cuidar bem do seu plantio, consequentemente a natureza ela vai fazer o seu papel. Quantos mais produtores se adequarem ao sistema de controle biológico, melhor vai ser. Porque a gente tem que lembrar que os insetos, eles não têm fronteiras, né? Eles vão atrás de onde está o seu alimento. Então, se você usa, se seu vizinho usa, se seu outro vizinho usa, isso vai ser muito bom, porque essas vespas vão circular por onde tiver, os nematóides também, eles vão ir atrás do seu alimento. Então, é muito importante que, principalmente no setor florestal, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar muito com sistemas biológicos, a gente conscientizar todos os produtores para que façam isso. E foi isso, gente. Muito obrigada.